Bom dia, graça e paz, mulheres curadas. Aqui quem fala é a Aldineide. E como está sendo falado sobre o tema, né, a continuação de Atos, eu vou falar um pouquinho sobre Atos no capítulo 17. E em Atos, no capítulo 17, nós vemos que era mais uma questão de exposição da palavra, né? Então, a partir do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 17, Paulo e Silas em Tessalônica. Então, normalmente Paulo ia para as cidades, né? Quando ele não ia, ele mandava alguém ir, né? Aquelas pessoas que ele já tinha confiança, que já sabia que pregava o evangelho, que dava um bom testemunho. E sempre Paulo tinha esse cuidado, né, de ir lá, se juntar com aqueles que lá já estavam e pregar o evangelho e ensinar aquele povo. E como também às vezes ele mandava, né, os seus missionários, aqueles que estavam ali junto com Paulo e que tinham um bom testemunho de vida e que sabiam da palavra do Senhor. E ele costumava mandar, quando ele não ia, ele mandava nessas pessoas encarregadas de pregar a palavra, de ver como andava aquele grupo de pessoas que em algumas cidades já tinham aceitado Jesus, outras não. Então, nesse capítulo, nós vamos ver mais isso, a questão de expor, né, a exposição da palavra. E ali por onde eles andavam, né, eles expunham a palavra, eles falavam do evangelho, eles falavam sobre Jesus, e ali eles ensinavam, né, então, sobre a doutrina, as doutrinas da Bíblia, e principalmente sobre Jesus. E aqui, a partir do versículo 16, nós vemos o discurso de Paulo ali em Atenas. E esse discurso, né, eu acho interessante que lá nessa cidade tinha muita questão de idolatria. E ali Paulo pregou, né? Paulo ensinou, né? Então, a partir do versículo, eles adoravam outros deuses, né? Eles adoravam outros deuses, cada um ali tem o seu deus de adoração, mas ali eles também colocaram, né, ali o nome de um deus desconhecido, que é no versículo 23, vai dizer, né? Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, quando Paulo chegou ali, onde tinha o nome de vários deuses, né? Mas eles também se preocuparam em falar desse Deus desconhecido e anotar ali, né? Ali tinha escrito ao Deus desconhecido. E era justamente esse Deus, né? Aquele Deus, o nosso Deus, aquele que o Paulo servia ao Senhor, aquele Deus que era o que Paulo servia, era o que o Paulo conhecia. Então, assim, Paulo logo tratou de expor, né, quem era esse Deus, quem era esse Deus desconhecido para aquelas pessoas, mas que Paulo conhecia muito bem, que Paulo já tinha experiência. E ali ele começou mais uma vez a expor, né, as escrituras e falar daquele Deus. A partir do versículo 24 também ele continua, né, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, se a gente continuar lendo esse capítulo, e vai falar justamente sobre o nosso Deus, aquele Deus que era desconhecido para aquele povo, mas que Paulo tratou de fazer esse Deus conhecido. E ali ele foi dizendo, né, esse Deus que tem controle sobre tudo, esse Deus que fez toda a raça humana, que é soberano, que é grande, que é poderoso. E ali ele vai descrevendo quem é Deus, né? Então, assim, um Deus que não habita, né, em templo feito por homens,
um Deus que não é semelhante, né? Aqui no versículo 29 ele vai dizer assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E assim Paulo ia expondo, né, a palavra de Deus e expondo e falando sobre Deus, esse Deus desconhecido. Então, para nós também não é diferente de Paulo, né? Eu sei que muitos já tiveram experiência com esse Deus, com o Deus Todo-Poderoso, com esse Deus que muitas vezes é desconhecido para alguns, mas que nós sabemos quem é esse Deus, porque nós conhecemos ele da Bíblia e que também. Então é esse Deus também que nós precisamos apresentar, né, para as pessoas. Esse Deus que nós só sabemos apresentar e falar dele se nós tivermos a experiência com ele. Se nós estivermos continuamente buscando esse Deus e conhecendo cada dia mais, né? Então assim, Paulo expôs e também é nossa obrigação expor esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que para alguns ainda é desconhecido.